Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com R. A princípio esse aqui é o último vídeo da parte intermediária, tá? Conforme for surgindo então alguns conteúdos que sejam interessantes ou que você solicite, que se encaixe dentro dessa ideia, aí a gente grava mais alguns vídeos, tá bem pessoal? Então só pra gente fechar aqui, para depois a gente passar para outra série, né? Que seria a parte mais avançada, que aí a gente vai utilizar os algoritmos de mineração propriamente dita, mineração de dados, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre outliers aqui no R, tá? Mas o que são outliers? Outliers são aqueles pontos que apresentam um grande desvio, tá, dos outros dados. Vai ficar mais fácil quando a gente começar a trabalhar aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou pedir para quem não tiver aí, então instale esse pacote aqui, install package outliers, tá? E depois carregue esse pacote, que a gente vai utilizar esse pacote depois. Como eu já tenho instalado aqui, eu vou deixar comentado aqui e vou só carregar ele para a gente utilizar depois, tá? Então o pacote está carregado, a gente não vai utilizar nesse primeiro momento, tá? A gente tem aqui no R, a gente já trabalhou em alguns vídeos, esse conjunto cars, tá? Que ele marca aqui o consumo, a velocidade, desculpa, a velocidade e a distância que um carro percorreu. Tá? Conforme a velocidade, ele tem uma distância percorrida. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar de 1 a 30 aqui e salvar em cars 1. Tá? Estou fazendo uma seleção aqui. Se eu mostrar, então estou aqui. Então, desses 50 valores que tinha, eu peguei 30 aqui. Tá? Peguei um intervalo de 30. O que eu vou fazer agora? Vou criar um conjunto aqui, um outro objeto chamado cars outliers, tá? E vou inserir nesse conjunto aqui, em speed eu vou inserir esses valores, em dist eu vou inserir esses valores aqui, tá? Que na verdade eu estou fazendo injeção de outliers dentro desse... na verdade eu vou fazer, né, uma injeção de outliers dentro desse conjunto carros, tá? Dentro desse objeto carros. Ele a princípio não tem os outliers muito destacados. Então eu vou inserir alguns valores aqui, tanto em speed como em distância, para a gente conseguir trabalhar, tá? Então eu criei aqui um objeto chamado outliers que eu estou carregando esses valores. Valores para speed e valores para dist, tá? Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui. Eu carreguei. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o uso da função rbind, tá? Vou passar como parâmetro cars1 e cars outliers. Então estou passando esses dois objetos aqui através dessa função e vou guardar nesse outro objeto que é cars2, tá? Então vou fazer uma junção desses dois objetos que eu tenho, cars1 e cars outliers, tá? Então vou criar o objeto, criei. Se eu der um Ctrl Enter, agora eu consigo ver esses valores que eu criei aqui, ó. Tá? Então criei alguns valores aqui de outliers para speed e distância. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? A forma mais comum da gente notar ou descobrir outliers é através do boxplot, tá? Então vou dar um boxplot aqui em Cars 2 e a gente vai ver alguns pontos. Deixa eu dar um zoom aqui, tá? Então esses pontos que estão acima ou abaixo do bigode dos bigodes do boxplot, tá? São os outliers, são pontos que fogem da aproximação dos outros pontos do conjunto, tá? Então esses aqui são pontos que estão muito acima e esse outro desse outro da velocidade é um ponto que está muito abaixo, tá? Então isso aqui são outliers, isso pode representar um problema para nós, tá? Eu vou dar um boxplot aqui só no speed. Então a gente pode ver aqui que a gente tem o outliers aqui embaixo, ó, tá? E eu vou dar um boxplot também em dist, tá? E por que isso pode ser um problema para nós, a presença desses outliers, tá? Porque se vocês não fizerem um tratamento, tá? E esses outliers forem muito significativos dentro da amostra de vocês, tá? Na hora de vocês treinarem o modelo ou executarem o algoritmo de mineração de dados, ou mesmo traçarem alguma função, tá?
E se não fizer nenhum tratamento desses outliers, essa função de vocês, essa mineração de dados pode sair de uma maneira não tão eficiente ou não tão precisa como deveria ser, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Mas antes disso, eu também posso dar um blocksploit.states, tá? Cars, eu vou chamar cars speed. E eu vou passar esse outro valor aqui, ó, por fora do parâmetro do boxplot.stats, tá? Então, cifrão out. O que ele faz? Ele busca apenas os valores, tá? Então, o speed eu só tenho um outliers, que foi aquele que estava abaixo, e ele é o valor 1, tá? Então, através do boxplot.stats, vocês podem buscar esses valores de forma numérica, tá? E não visual. Então aqui no boxplot states da distância de cars2, então eu busco todos esses valores aqui, tá? E eu seto aqui esse parâmetro aqui por fora aqui, que é cifrão out, que eu busco só os valores do outliers, tá? Se eu tirar esse outliers, na verdade eu vou buscar todos os valores que estão lá dentro, eu busco mais outras informações, tá? Então estatística, o N, a confiança e o outliers, mas eu quero só o outliers, tá? Então por isso que eu coloco out, eu busco só os valores dos outliers, tá? Então é uma estratégia também de vocês saberem quais os valores. Aqui vocês olham aqui, mas através do gráfico vocês conseguem ver que tem valores. Então tem valores acima de 150 e acima de 200, tá? Então estão entre 150 e 250, mas vocês não sabem quais são esses valores, né? No gráfico não dá para ficar bem claro. E aqui vocês conseguem ter uma noção melhor de quais são esses valores, tá? Aqui vocês podem fazer o uso também da função outliers, então aquela que eu pedi para vocês carregarem. Ele tem uma série de parâmetros que vocês podem utilizar, né? Mas a mais usual aqui é outliers mesmo. Então vocês chamem a função outliers e passe como parâmetro o que vocês querem. No caso eu quero carro cars2 speed, tá? Então ele vai buscar também o valor 1. E se eu colocar no dist, tá? Então vai me buscar o valor 220, que eu acho que é o valor de maior significância que tem aqui, tá? Então ele descartou esses outros e buscou só isso aqui. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui com você sobre esses outliers aqui, essa função outliers, mas é só para saber que existem, tá? Vocês podem dar um help aqui, help outliers, tá? Então vocês podem dar um help outliers aqui, que foi essa função que eu pedi para vocês carregarem. Então aqui tem alguns parâmetros e uma descrição da função também e como vocês podem utilizar ela, tá? Bom, deixa eu dividir a tela aqui em duas, então eu vou criar uma linha com duas colunas, tá? Então criei aqui para nosso visor e vou gerar um plot aqui, tá? Diferente do que a gente fez com o boxplot, eu vou gerar um plot, tá? Vou gerar um plot de cars2 a velocidade e de cars2 com a distância, tá? Os outros parâmetros é tudo que a gente já viu nas configurações sobre gráficos, tá? Então, o nome dos eixos, o tipo de ícone, a cor, o título, tá? E depois eu vou gerar uma linha de ajuste, tá? Então, a mesma coisa. Então, a linha de ajuste, LM, vai ser a distância em função da velocidade, o conjunto vai ser cars2, a cor vai ser azul, o tipo vai ser 3, 2 e assim sucessivamente, tá? Então deixa eu dar um plot aqui. Então eu gerei os primeiros dados aqui. Deixa eu gerar a linha de ajuste. Então essa aqui é a melhor linha de ajuste que a gente tem para esse modelo, tá? E esse modelo é o que apresenta aqueles outliers. Então o que aconteceu? A gente pode ver que esses outliers estão aqui em cima, ó, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um plot de cars1, que é aquele conjunto que eu tinha antes de inserir esses outliers, era o conjunto que não tinha os outliers, tá?
Então eu vou fazer a mesma coisa, os parâmetros são os mesmos, tá? A única coisa que eu estou mudando aqui é o conjunto mesmo. Aqui é Cars2 e aqui Cars1. Cars2 contém os outliers que a gente inseriu e Cars1 não contém. Então vou dar um Enter aqui. Tá? Apareceu o nosso conjunto ali, eu vou gerar a reta de ajuste. Tá? Então isso aqui seria a nossa reta de ajuste, que é a reta ajustada conforme o nosso conjunto de dados. Como vocês podem ver, o que acontece? Os outliers podem mudar essa reta de ajuste. Tá? A reta de ajuste sem os outliers é essa aqui. Ó. Pode ver que ela passa mais pelo centro do conjunto de dados. Tá? Então, esse ponto aqui também poderia já ser considerado um outlier, porque ele está muito fora, né, do agrupamento. Tá? Mas ainda assim, conforme o boxplot, se vocês traçarem, vocês vão ver que esse ponto aqui ainda está dentro do nosso intervalo de interesse. Tá? Então o que acontece é isso, ó, os outliers podem mudar a interpretação da reta ou do estudo que vocês estão fazendo. Tá? Então o que aconteceu? Como esses outliers estão muito acima, o que fez? Ele mudou a inclinação da reta. Então a nossa reta de ajuste, por ser uma reta de... quando estou utilizando uma regressão linear, por exemplo, tá? Vocês estão mudando, esses outliers estão mudando a inclinação da reta. E isso pode trazer uma interpretação errada dos dados. Tá bem, pessoal? Por isso que é interessante fazer um tratamento desses outliers. Tranquilo? Bom, e como vocês podem fazer isso? Existem algumas técnicas, né? E as mais comuns é substituir esses outliers pela média, a mediana ou a moda. O mais comum é substituir pela média. Então você calcula a média dos valores e esses outliers são substituídos pela média, tá? Deixa eu voltar aqui para botar uma coluna só. Bom, tá? Existem outras técnicas, tá? Eu vou trazer uma para vocês aqui, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre ela, mas vocês procurarem na internet vocês vão ver, tá? Se o desvio se os outliers de vocês estiverem acima ou abaixo do intervalo de confiança que é 1.5 multiplicado pelo IQR, aí esse IQR vocês dão uma procurada aí para saber o que é, tá? Vocês podem utilizar esse tipo de abordagem aqui para fazer o tratamento dos outliers, tá? Então eu vou pegar cars2 distância aqui e salvar num objeto chamado x, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a quantidade, tá? E estou usando a função quantile, estou passando o x, estou fazendo a probabilidade dos interquartis, né? De 25 a 75, e só por garantia aqui estou removendo, tá? Os NAs, tá? Os não observados. E a mesma coisa eu estou fazendo com caps aqui, tá? Isso aqui é uma abordagem que existe, a abordagem caps, se não me engano, vocês podem procurar na internet. É a mesma coisa que eu faço aqui, tá? Só que aqui eu vou passar de 5 até 95, tá? E também removo aqui os NAs, tá? Então eu utilizo o H, tá? Então 1.5 vezes IQR vai receber como parâmetro x e removendo os NAs, tá? A partir disso eu utilizo o passo x, né? E aqui o que eu faço? Eu faço se o x for menor que aí o quant, né? D1 menos H, ele vai receber caps 1. Se não, x, se o x for maior que quant 2 mais H, ele vai receber então o caps 2, tá? Então vai ser mais ou menos essa abordagem que a gente vai utilizar. Se vocês tiverem interesse aí, saber um pouquinho mais, vão procurar na internet que vocês vão achar esses exemplos, a abordagem CAPS aí, tá? Tratamento de outliers. Vou dar um Enter aqui, um Enter novamente, um Enter novamente, um Enter novamente. Então a gente está criando esse conjunto de dados aqui, né? Então fazendo o tratamento. Eu vou mostrar o X, tá? O nosso X está aqui. Vou dar um boxplot aqui. Então pode ver que dos outliers não foram removidos, tá? Ainda acabei ficando com outliers aqui, tá? Então essa abordagem não foi muito eficiente, tá?
Claro, eliminou aqueles outros todos que a gente tinha, mas algum ficou ainda para trás que não conseguiu ser tratado, tá? Então vocês podem buscar outra estratégia. Vou fazer a mesma coisa para velocidade, tá? A velocidade a gente tinha um outliers, tá? Que era o inferior, estava abaixo do bigode do box plot. Então vou executar a mesma abordagem, só que agora vai ser Y, né? Eu vou mostrar o box plot e nesse aqui eu consigo ver que realmente o outliers foi eliminado, né? Não existe mais esse outliers, tá? Então isso aqui é uma abordagem que vocês podem utilizar, tá? Mas a mais comum que a gente vê por aí, existem outras, tá pessoal? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? A mais comum é a gente ver substituir os outliers por valores faltantes e preencher pela média, tá? É o mais comum que a gente vê ocorrer nos trabalhos aí publicados no meio científico. Tranquilo, pessoal? Bom, então vou ficando por aqui. Quem gostou aí dá like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem, convidem os colegas e nos vemos num próximo vídeo ou na próxima playlist, que vai ser a parte avançada com os algoritmos de data mining propriamente ditos. Tá bem, pessoal? Então vou nessa, valeu!